Olá, meus amigos, eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa de Niterói. Aqueles que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial e sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. A nossa palestrante de hoje será a nossa amiga Adriana Paula, que também é trabalhadora da casa, e dentro do tema do mês, que é Em Busca de Esclarecimentos e Esperança, ela vai nos falar hoje sobre as vidas sucessivas. Antes disso, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A página de hoje é do livro Justiça Divina, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de número 23, intitulada Na Luz da Reencarnação. Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico deste modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro habitado, dificultando-te as expressões, mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus amigo, querida Irmã Rosa, todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos a oportunidade de mais este encontro e mais este aprendizado. Que neste momento possamos acalmar a nossa mente e abrandar nosso coração conturbado por esses tempos difíceis para receber as palavras trazidas pela nossa amiga Adriana. Que o teu Evangelho, Mestre, nos sirva de alento em nossas aflições e guia de conduta em nossa caminhada terrena. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então ouvir a nossa amiga Adriana. Olá, é com muita alegria que mais uma vez nos reunimos em nome de Jesus, buscando as orientações da doutrina espírita para o nosso esclarecimento e conforto. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema Vidas Sucessivas, baseado especialmente no capítulo 14 do livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. Para quem é das antigas, esse é o mesmo livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que teve uma reedição e tiraram o finalzinho, a questão da dor. Mas é o mesmo livro. E nesse capítulo 14, Vidas Sucessivas, o Leon Denis ele vai refletir bastante, trazer muitos exemplos sobre diversas reencarnações, lembranças de reencarnações, lembranças
desculpem, de vidas passadas. E ele traz diversos estudos que foram realizados no final do século XIX, começo do século XX, sobre esse assunto. E ele vai tratar sobre a questão das vidas sucessivas, do esquecimento do passado, da necessidade do esquecimento do passado, e de como isso se processa, especialmente o papel que o perispírito tem nesse processo de esquecimento e também no processo de relembrança, no processo de reaquisição das memórias do passado. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre esse tema e vamos ampliar um pouco mais, vamos falar um pouquinho de reencarnação também, vamos falar um pouquinho de perispírito, porque todos são temas que estão interligados nessa reflexão que o Leon Denis faz nesse capítulo que foi proposto o nosso estudo. Primeiro, acho que é interessante a gente relembrar que a ideia de reencarnação não é uma ideia que surge com Kardec, É uma ideia muito antiga, os antigos egípcios já tinham essa ideia, tanto que eles mumificavam os corpos aí com a ideia de que o espírito voltaria a habitar aquele corpo, o que nós sabemos não é possível, porque há uma desagregação molecular e por isso não é possível reencarnar no mesmo corpo. Mas já havia, assim, um embrião, vamos dizer assim, dessa concepção de reencarnação. Pitágoras, por exemplo, já dizia na sua época que ele sabia de outras encarnações pelas quais ele tinha passado. Então, não é um conceito novo. No Oriente, essa é uma ideia muito difundida, é muito aceita, na Índia especialmente é muito aceita. Então, não é uma novidade. O que a doutrina espírita fez e nos trouxe, que é, por acaso, talvez uma evolução no processo do pensamento da reencarnação, primeiro é o fato de que nós reencarnamos em outros corpos, Então, nós utilizamos esse corpo físico numa encarnação, no momento em que a proposta nossa da reencarnação termina, nós deixamos esse corpo, passamos para o mundo espiritual, não perdemos a nossa individualidade, isso é muito importante de entendermos, porque existem alguns conceitos reencarnacionistas em que há uma tendência de achar que aquele espírito ou que aquela essência ela retornaria para um todo universal em algum momento. Não é esse o conceito que a doutrina espírita nos passa. Então, quando nós desencarnamos, nós deixamos só o corpo físico no planeta, porque é matéria, mas nós continuamos individualizados, sendo quem somos, com as nossas aquisições, com os nossos defeitos, com as nossas preferências. Então, continuamos sendo quem somos e temos um processo de retornar à vida encarnada em algum momento, num processo evolutivo. Então, existem alguns conhecimentos que são interessantes que a gente passe aqui, porque para que possamos falar de vidas sucessivas, temos que falar um pouco desses conhecimentos sobre reencarnação. Então, o primeiro ponto que a gente pode focar é que nós não fomos criados para essa encarnação especificamente. Nós somos espíritos milenares. Já tivemos outras oportunidades de encarnação, já viemos e voltamos diversas vezes. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que quando nós desencarnamos, nós permanecemos sendo quem somos. Não perdemos a nossa individualidade, como eu acabei de falar. O terceiro ponto, que também é muito importante, é o objetivo. Para que nós vamos reencarnando diversas vezes? Porque nós temos vidas sucessivas. E nós temos vidas sucessivas, e assim nos esclarecem os espíritos em diversas oportunidades, para que possamos desenvolver todas as nossas potencialidades. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, como nos dizem os espíritos. Todos nós temos as potencialidades dentro de nós, todas as virtudes em embrião, e temos que desenvolvê-las para alcançarmos o próximo estágio, que é o estágio da perfeição possível para as criaturas divinas.
costumo brincar que todos nós estamos no processo de estudarmos para sermos anjos, né? Estamos nessa escola. Então, esses são 3 pontos importantes que nós temos que começar refletindo, falando, para que tenhamos base para falarmos sobre as vidas sucessivas. Então, somos espíritos milenares, encarnamos diversas vezes. Mas nos esquecemos, entre uma encarnação e outra, daquilo que se passou conosco, tanto no plano espiritual, porque nós temos experiências no plano espiritual, né? Muitos, quem lê a literatura espírita sabe que muito se estuda e muito se trabalha no plano espiritual. Então nós, quando estamos encarnados, de uma forma geral, perdemos essa lembrança, talvez o termo não seja perder, nós adormecemos essa lembrança, vamos dizer assim, porque ela não se perde, ela está lá, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas a gente não tem acesso a elas, pelo menos não de uma forma consciente sobre elas. E também adormecemos as nossas lembranças das nossas vidas anteriores. E esse sempre foi um tema muito utilizado pelos materialistas, por aqueles que se opõem à ideia da reencarnação, das vidas sucessivas, como um ponto de crítica a essa doutrina reencarnacionista, a reencarnação. Dizendo, ora, se eu já reencarnei, por que eu não lembro? E por que eu viria aqui acertar os meus erros e consertar os meus equívocos se eu não sei quais eles são, porque eu não lembro daquilo que fiz nas minhas vidas anteriores? Então, esses pontos é que o Leon Denis reflete muito sobre eles nesse capítulo 14, ao qual eu me referi, desse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Por quê? Primeiro que o esquecimento do passado, ele é algo fisiológico, vamos dizer assim. É uma condição da encarnação. Quando nós vamos reencarnar, nós sofremos um processo de redução da nossa consciência, redução do nosso perispírito, para que possamos habitar um corpo de um bebê, né? Então, você imagina um espírito, né, que tem aquela proporção, né, adulta, vamos botar entre aspas, mas ele vai reencarnar no corpo de um bebê com as limitações que o cérebro do bebê tem, que ainda não está desenvolvido. E ele precisa, então, reduzir-se para esse processo de reencarnação. E vai habitar um cérebro que é um limitador, o nosso cérebro físico é um limitador da nossa consciência, é um limitador das nossas potencialidades, sim, é um limitador. Dizem que a gente usa pouco dele, provavelmente quando nós aprendermos a usar mais, ele será um limitador menor do que hoje é, mas ainda é um grande limitador. E quando isso acontece, para essa redução, para essa possibilidade de reencarnação, as nossas memórias ficam arquivadas no nosso perispírito, mas o nosso cérebro ativamente não consegue acessá-lo. O Leon Denis usa uma frase que eu achei bem interessante, que ele diz que a lembrança é um ato de vontade. E aí é interessante que ele diz, ou a vontade da própria pessoa, ou a vontade de alguém que o induza a lembrar-se. E aí ele está tratando das lembranças através do transe e através do sonambulismo. E ele trata sobre muitos estudos que foram feitos em regressão, que a gente chama de regressão, de pessoas que relembram vidas passadas, às vezes 2, 3, 4 vidas anteriores, através de indução a transe. A primeira reflexão que a gente tem que fazer é que esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo, ele é muito complicado, né? Ele pode ser potencialmente muito perigoso, tem que ser realizado, se for realizado com um propósito muito elevado, não pode ser realizado com um propósito de brincadeira ou com um propósito só de aceitar a nossa curiosidade, então tem que ter um propósito elevado. E tem que ser realizado de uma forma muito controlada, de uma forma muito
profissional, não é uma indicação de que se realize esses estudos de forma leviana, né? Então, a lembrança das vidas anteriores está registrada no nosso perispírito, né? E existem, às vezes, dessa própria encarnação. Nós não nos lembramos, por exemplo, ativamente de tudo o que nós passamos nessa encarnação. Mas todos os fatos, todos os nossos pensamentos, eles estão registrados. Algumas vezes acontece, não sei se com algum de vocês já aconteceu, mas já aconteceu comigo, um fato que eu já não me lembrava, que já tinha acontecido há muito tempo, e às vezes um cheiro, uma música, um lugar desperta aquela minha lembrança daquele fato, dessa encarnação mesmo. Então isso acontece, né? E às vezes acontece algum gatilho para uma lembrança de uma reencarnação anterior. Então, nossas memórias, elas estão todas gravadas no nosso consciente. Não todas, né, no nosso consciente ativo. Muitas, a maioria delas, no nosso consciente, nosso inconsciente. Mas estão lá, gravadas. E o Leon Denis trata também da questão de o porquê isso acontece. Então, quando a gente vai reencarnar, para que nós possamos estarmos habilitados a utilizarmos um cérebro ainda em formação, que é o cérebro do bebê, nós temos uma redução perispiritual, e essa redução perispiritual faz com que nossas capacidades estejam limitadas e as nossas lembranças das outras vidas e daquilo que passamos, como eu falei, no plano espiritual, sejam adormecidas. Elas podem vir à tona, como eu já falei também, através do transe, da vontade, às vezes com algum gatilho de alguma coisa, mas de normal a gente não lembra, né? Em algumas sociedades, especialmente na Índia, e existem vários estudos do Dr. Ian Stevenson sobre isso, as crianças tendem a ter lembranças das vidas anteriores. E por que as crianças? Nós sabemos que a reencarnação ela só se completa ou ela só amadurece a partir dos 7 anos, na maioria dos indivíduos. Para outros indivíduos ainda é um pouco mais tarde. Então, nesse período até os 7 anos, a criança ainda está no meio do caminho, vamos dizer assim, entre o plano espiritual e o plano físico. Então, ela tem mais facilidade de acessar algumas memórias, de ter algumas memórias das suas vidas anteriores. Nós, aqui no Ocidente, como na maioria das vezes nós ficamos assustados com essas memórias, nós não incentivamos as nossas crianças a terem esse tipo de recordação, e quando elas têm, a gente se assusta e não incentiva. Na Índia, por exemplo, é o contrário, né? As pessoas normalmente aceitam, procuram saber se as informações que as crianças estão trazendo são verdadeiras e não reprimem a criança que tem esse tipo de memória. Então, não há uma preocupação grande com isso no Oriente. Mas aqui nós temos muita dificuldade com isso. E a questão do esquecimento também é uma questão moral, né? Imaginem se nós tivéssemos as lembranças de todos os nossos atos do passado. Ia ser difícil fazer uma encarnação nova, com novas escolhas, especialmente se nós pudéssemos lembrar daqueles que foram nossos desafetos, ou daqueles que nos traíram em outras oportunidades. Como é que nós conseguiríamos escrever uma história nova? Como é que nós conseguiríamos apagar o rancor, o ódio, a mágoa, transformá-los em amor, se nós nos lembrássemos ativamente de tudo que se passou na nossa encarnação anterior? Então, há também uma questão da possibilidade de nós fazermos novo. Termos essa encarnação como uma oportunidade de escrevermos novas páginas no livro da nossa vida. E é uma oportunidade que nos é dada de forma misericordiosa pelo Pai, nos possibilitando abraçarmos aqueles com quem nós tivemos desafetos no passado, transformarmos histórias de rejeição, de
tristeza em histórias de amor, em histórias de carinho, de abraço. Mas se nós nos lembrássemos daquilo que aconteceu antes, seria muito difícil nos desvencilharmos daquelas sensações do passado. Nós sabemos que uma das partes das nossas memórias das vidas anteriores são aqueles nossos sentimentos inatos, por exemplo. Quando a gente encontra alguém, imediatamente a gente tem uma simpatia por aquela pessoa. Por que será? Né? Provavelmente porque nós já nos conhecemos em outras oportunidades e já simpatizávamos então, e esse sentimento continua. O oposto também acontece, quando a gente encontra alguém e imediatamente, sem nenhum motivo, nós antipatizamos com essa pessoa. Nós sabemos quem somos, na verdade, né? Nós podemos não ter lembranças ativas do que fizemos especificamente, mas nós sabemos quem somos. As nossas características, escolhas, aquilo que nos agrada, aquilo que nos desagrada, as ideias, tudo isso nós já trazemos conosco. E essas são manifestações de nós mesmos, nosso caráter, né? Então, essas pequenas lembranças, vamos dizer assim, de quem somos no nosso passado, elas existem. Não é preciso saber o nome que tivemos na outra encarnação para sabermos quem fomos. Né? Basta observar aquilo que nos agrada e aquilo que nos desagrada, aquilo que nos atrai e o que nos repele, para que saibamos, né, o que somos, o que fizemos, do que gostamos. Claramente essas reminiscências, elas existem. Né? As outras, se nós não as temos, é porque não precisamos delas. Não precisamos delas. Eu acho bem interessante a questão 392 do Livro dos Espíritos, e é uma pergunta bem interessante que Kardec propõe, que é assim: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Pronto, ele foi no cerne daquilo que nós sempre queremos saber. Por que eu não lembro? E aí os espíritos respondem a Kardec da seguinte maneira: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Vejam, se certas vezes, coisas que nós fizemos nessa encarnação mesmo, né, que hoje nós consideramos que são atos equivocados, que são atos que nós não deveríamos ter tido, às vezes palavras, comportamentos, se esses dessa nossa vida agora, muitas vezes já nos paralisam, já nos fazem ficar envergonhados, nos sentindo culpados, embora nós devamos trabalhar isso, porque sabemos que os erros fazem parte do processo de aprendizado e de crescimento, mas se esses atos dessa encarnação muitas vezes já tornam mais difícil a nossa mudança, a nossa renovação, entendermos que temos que continuar adiante, imagina se nós nos lembrássemos das encarnações anteriores. Seria como carregar pedras. Seria um peso excessivo para o qual nós não estamos preparados. O Leon Denis fala muito bem isso no trechinho do livro, que ele diz: somente espíritos elevados são capacitados de lembrar-se das vidas pretéritas, sem que isso se torne um fardo para eles. Para nós, espíritos medianos, lembrarmos de encarnações muito anteriores é muito doloroso. Nós temos ainda muita dificuldade em perdoar. Nos perdoar e perdoar o próximo. Então, se nós nos lembrássemos de todas as bobagens que nós fizemos nas nossas vidas anteriores e de todos aqueles espíritos que de alguma maneira influenciaram ou participaram da nossa derrocada, nós teremos muita dificuldade de continuar. Então, a sabedoria divina
faz com que nós tenhamos a oportunidade de termos uma experiência nova, sem essas pedras, sem esses empecilhos para que façamos diferente dessa vez. Então, quando nós vamos reencarnar, nós temos aquela redução de perispírito, como eu disse, que vamos nos utilizar de um cérebro novo, é como se um véu cobrisse as nossas lembranças. Elas permanecem lá, em estado latente. Nós poderemos acessá-las no plano espiritual, se for conveniente e se nós tivermos maturidade espiritual para acessá-las. Mas, no comum, né, para espíritos medianos como nós, essas lembranças ainda são muito dolorosas e elas dificultam o nosso processo de renovação. Então, quando nós estivermos mais adiante no processo evolutivo, na nossa maturidade espiritual, essas memórias, naturalmente, elas nos serão permitidas, nós teremos até condições de acessá-las. Mas no ponto em que nós nos encontramos, é muito difícil para nós fazermos esse acesso a essa informação. Leon Denis, então, trata dessa questão de que temos essa questão fisiológica que faz com que tenhamos a nossa memória adormecida. Há também essa questão moral, o fato da gente ainda não estar habilitado nem maduro o suficiente para acessarmos essas informações. Então, é uma limitação moral que nós temos. À medida em que nos elevarmos, essa limitação será reduzida. Na medida em que nosso livre-arbítrio e a nossa condição espiritual for se elevando. Uma outra questão que o Leon Denis trata é a questão do perispírito. Eu já falei um pouquinho na questão da redução perispiritual, mas nós sabemos que o perispírito, e aí é um termo que foi criado por Kardec, perispírito, né, que peri é o que está em volta do espírito. O perispírito é um corpo semimaterial que envolve o espírito. E esse corpo semimaterial, ele nos acompanha tanto durante a encarnação como para o plano espiritual. É nele que estão gravadas as nossas experiências, as energias dos nossos pensamentos, as energias que nós acolhemos com as nossas escolhas. Ele é como se fosse um corpo que está gravado a essência daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós pensamos. E esse corpo, ele nos acompanha. Esse corpo, ele vem conosco para a encarnação e ele vai conosco quando nós desencarnamos. E ele tem um papel muito importante na questão da memória, porque nele estão gravadas muitas das questões da nossa memória física, do nosso corpo físico, como também da nossa memória das questões morais, né? Dizem que é possível verificar o perispírito mais leve em espíritos mais elevados. Embora seja um corpo material, semimaterial, ele é formado pelas energias e pela matéria que o espírito consegue captar de acordo com a sua evolução. Então, um perispírito de um espírito evoluído, ele é menos denso, ele é mais tênue. E isso também favorece a possibilidade de acessarmos as nossas lembranças do passado, né? Interessante que os espíritos nos falam que as lembranças das vidas muito primitivas não têm muito interesse, porque nessas vidas muito primitivas pelas quais nós passamos, o determinismo é muito grande e o nosso livre-arbítrio é muito pequeno. Então, aquilo que acontece, que se dá naquela encarnação, ela é muito mais fruto do meio, das situações em que estamos colocados, do que
propriamente das nossas escolhas, o que vai se alternando, o que vai se alterando, melhor dizendo, à medida em que vai ocorrendo o processo de evolução. Então, quanto mais evoluído é o espírito, menor o determinismo, maior o campo do seu livre-arbítrio. E quanto mais evoluído o espírito, maior a sua possibilidade e habilidade de acessar as memórias que teve em vidas anteriores. Toda encarnação, toda a vida, ela é uma missão e é um resultado de um passado, diz Leon Denis, imenso de lutas, de derrotas sofridas, de vitórias ganhas contra nós mesmos. Na verdade, nesse processo de evolução que temos, cada encarnação é a oportunidade que nos é dada pela Divina Providência para nós burilarmos a nós mesmos, lutarmos contra as nossas más tendências, lutarmos contra aquilo que nos é pernicioso, que vive dentro de nós. As nossas más escolhas, nossas más tendências, aquilo em que nós desejamos, as paixões descontroladas. Então, cada encarnação que nós temos é uma oportunidade que se apresenta diante de nós de uma renovação dessas escolhas, de uma mudança nesse padrão de comportamento para que nos tornemos espíritos melhores. Não falaria pessoas melhores, mas é muito reduzido a essa encarnação. Para que nos tornemos pessoas e espíritos melhores. Então, o processo pelo qual nós passamos reencarnando, todo ele é feito de maneira que nós estejamos no lugar certo, com as pessoas certas, passando pelas provas e pelas experiências necessárias para que vençamos as nossas más tendências, para que alcancemos a mudança que precisamos na nossa vida. Então, é um processo que a Divina Providência nos coloca como uma possibilidade de adquirirmos por nós mesmos as nossas vitórias, nosso processo evolutivo, e nos dá a possibilidade de nos reconciliarmos, muitas vezes, com os espíritos, com irmãos nossos, que em outras oportunidades nós nos desentendemos de alguma maneira. Então esse processo ele é muito facilitado pelo esquecimento do passado. Na verdade, se não fosse esse esquecimento, nós teríamos muita dificuldade em alcançarmos essa mudança e essa diferença. E Jesus? Jesus tratou disso? Tratou da reencarnação? Nós sabemos que sim. Em diversas passagens, Jesus trouxe a ideia da reencarnação. Ele falou a Nicodemos claramente, e aí tem um trechinho de uma página do Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala que a lição a Nicodemos é solar, é de clareza solar, e é mesmo. Jesus diz a Nicodemos claramente que é preciso viver de novo. É preciso encarnar de novo para servir a Deus. Ele também trata da questão de Elias, que deveria reencarnar. Ele diz também claramente aos discípulos que João Batista é Elias reencarnado. Então, em diversas oportunidades, ele vai tratando dessa questão da reencarnação. Então, também ele nos traz essa ideia de que é preciso viver de novo. É preciso nascer de novo, para que possamos nos melhorar, nos burilar. Quando ele fala Nicodemos, é exatamente esse o contexto que se dá. Né? Porque Nicodemos pergunta como ele vai poder servir, já era um homem velho, como é que ele ia poder servir a Deus. E aí Jesus fala, é preciso nascer de novo. Ele também não entende muito bem, mas não rejeita a ideia. Então era uma ideia que era difundida na época de Jesus.
Outra questão que a reencarnação e as vidas sucessivas explicam de maneira muito interessante é a questão das aparentes contradições. Por que algumas pessoas nascem com muitas facilidades, né, com uma família legal, tem possibilidade de estudar, de criar uma família boa também, de trabalhar, e outras nascem em situações adversas que, não, por mais que lutem, a adversidade é tão grande que não tem saída. E a encarnação, a teoria da reencarnação, especialmente na forma como a doutrina espírita a coloca, ela é muito clara e é muito acolhedora, é muito confortadora, porque a gente compreende que não há um Deus jogando dados com as nossas vidas. Imagina, joga dado aqui, fulano vai ter sorte, ciclano não vai ter sorte. Não é assim. A nossa vida de hoje, a nossa situação de hoje, ela é reflexo daquilo que nós precisamos para evoluirmos e acertarmos os nossos equívocos do passado. É isso. Nem mais, nem menos. E aí, o Leon Denis faz uma proposição bastante interessante, e ele diz, mas muitos materialistas dizem assim, ora, mas então essa é uma justiça muito errada, falando da justiça divina. Como assim? Ele vai me punir por um erro que eu nem sei que eu cometi, porque eu esqueci? Como que eu vou ser punido por um erro que eu nem sei se eu cometi? E Leon Denis contrapõe esse argumento ao seguinte raciocínio. Ele diz assim, ora, se um criminoso, né, encarnado, um criminoso encarnado, perde a sua memória, tem uma amnésia, por exemplo, ele deixa de, por isso, ser responsável pelos atos que praticou no passado? Não, né? E esse é o raciocínio que ele apõe. E é um raciocínio bastante interessante. Então, as nossas escolhas do passado, os nossos atos do passado, eles ficam marcados em nós, no nosso perispírito. E quando nós encarnamos, nós somos colocados na posição adequada para que nós resolvamos esses problemas do passado. Não todos de uma vez só, porque muitas vezes os problemas são grandes e são complexos, e às vezes a gente não consegue resolver tudo de uma vez só. Mas que a gente possa resolver aquilo que é possível dentro das nossas limitações, dentro da nossa capacidade. E somos colocados no lugar adequado, com as pessoas adequadas para essa finalidade. Na verdade, todos que estão ali naquele meio, naquela família, naquele grupo, se estão passando pela dificuldade juntos, é porque juntos tem alguma coisa para consertar, tem alguma coisa para resgatar, tem alguma coisa para aprender. Tá? Não há nada que esteja fora do lugar. A providência divina, ela é muito interessante. No prefácio do livro do Ian Stevenson, 20 casos, no livro Reencarnação, 20 casos de Ian Stevenson, o prefácio é escrito pelo filósofo C.J. Ducasse, filósofo americano. E ele faz menção a diversos pensadores antigos que já que acreditavam na reencarnação. Ele cita Pitágoras, Platão, Orígenes, fala dos mais modernos, como Kant, Schopenhauer. E ele diz que a reencarnação, o próprio Ducasse diz isso, que é uma clara manifestação de justiça no universo. E é bem dentro disso que nós estamos falando, né? Que é necessário compreender a reencarnação como um processo de evolução, como um processo de aprendizado, mas como um processo também da justiça. Porque se nós pensarmos nas diversas situações em que nós encarnamos, é evidente que se não fosse a reencarnação, essa pedra ou essa peça do quebra-cabeça, se não fosse essa pecinha, com certeza a gente não conseguiria compreender a justiça divina. Então, é claramente uma questão de justiça. Outro ponto também interessante das nossas reminiscências do passado, eu falei
da questão das nossas antipatias, das simpatias que nós temos pelas pessoas de forma assim imediata, né, sem qualquer motivo aparente, tem também a questão das crianças prodígio. Como que aquela criança de 2, 3, 4 anos consegue tocar violino de forma magistral? Né? Como consegue ser um pianista espetacular? O próprio Mozart, quem lê a história dele sabe que ele já, desde a infância, ele mostrou um talento fora do comum. E aí, como explicar ele com um talento fora do comum, um pianista nato, e uma pessoa como eu, por exemplo, que não tem ouvido musical? Né? Por que essa escolha? Porque ele já aprendeu no passado, porque ele traz aquela característica já na sua própria essência, o que eu não tenho. Então seria uma injustiça porque um tem e o outro não tem. Um já trabalhou nesse ponto, o outro não. Para algumas pessoas é muito fácil aprender línguas, por exemplo. Para outras é uma dificuldade enorme. Por quê? Porque uma já aprendeu, já teve aquela experiência. Agora, muitas vezes a gente já teve experiências nessas áreas e elas vêm adormecidas para que nós possamos nos dedicar a outras experiências. Né? Porque você já imagina, se toda vez que o Mozart reencarnasse, ele reencarnasse com essa habilidade maravilhosa de tocar piano desde bebê, nunca ele aprenderia outra coisa, porque ele ficaria sempre repetindo aquela mesma experiência. Né? Ficaria sempre na mesmice, como diria. Mas não, muitas vezes essas características, essas aquisições vêm um pouco adormecidas para que nós possamos desenvolver outras que não temos. E aí Ducasse diz: se há gênios e ignorantes, assim como feios e bonitos, então a reencarnação seria a clara manifestação da justiça no universo. Eu acho bem assim claro esse pensamento, porque sem a reencarnação não há explicação para o que vivemos. Na verdade, a doutrina espírita, quando coloca a reencarnação nos moldes que o faz, como eu citei lá na frente, ela nos traz uma posição de consolo, de conforto e de esclarecimento tão grande, nos faz ter a possibilidade de compreender que nada no universo está fora do lugar, que todas as situações elas são frutos de alguma escolha que fizemos ou de alguma necessidade que temos para o nosso crescimento, que fica evidente, né, que sem ela a vida não faz sentido. Então esse conceito de vidas sucessivas que o Leon Denis traz, e muito claramente ele traz diversos exemplos, diversos estudos, diversos cientistas daquela época, e tem mais o Ian Stevenson, que também fez vários estudos, né, especialmente com crianças na Índia, que demonstram claramente que nós já vivemos em outras oportunidades e que estamos nesse momento na encarnação que precisamos. A literatura espírita ela é cheia de exemplos, né, de reminiscências de vidas anteriores. Ela é cheia de exemplos de espíritos que estão desencarnados, mas que claramente nos trazem o que foram, o que fizeram nas vidas anteriores. É muito interessante, quem quiser ler, por exemplo, a segunda parte do livro Céu e Inferno, em que tem diversas informações sobre os espíritos que estão em situações melhores ou piores no plano espiritual, dependendo daquilo que eles fizeram na vida encarnada. Então também é interessante, porque fala das vidas que nós temos. E fala também de vidas anteriores, né? Espíritos que passam por situações muito difíceis na encarnação, na última encarnação, porque na precedente fizeram mau uso das suas
possibilidades. É isso. Eu espero que todos tenham a possibilidade de estudar um pouco esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que todos consigam refletir um pouco sobre a maravilhosa oportunidade que nos é dada pela providência divina de buscarmos renovar as nossas escolhas, as nossas tendências através do processo de reencarnação, que nós consigamos agradecer a Deus pelo esquecimento bendito daquilo que fizemos em outras oportunidades, para que possamos nesta renovar, realizar novas escolhas, abraçar desafetos, criar novas conexões, né? Novas oportunidades de criarmos amigos, criarmos espíritos amigos, que não seria possível de outra maneira para nós, espíritos ainda tão imaturos, vamos dizer assim, no processo espiritual. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que nos dê muita paz. A Maria Alice, nossa companheira, colaboradora da Casa da Irmã Rosa, fará a nossa prece final. Muito obrigada, muita paz, muita luz. Amigos, ao término de mais um encontro, onde tivemos a oportunidade bendita de absorver os ensinamentos do Mestre Jesus, vamos louvar a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericordioso em suas ações, justo e benevolente para com todos, agradecendo por ter nos presenteado com a vinda do nosso irmão maior em nosso planeta, por ter nos amparado com a presença constante dos bons espíritos, amigos, sempre dispostos a nos direcionar ao caminho do bem e à prática das boas ações. E neste momento de comunhão com o alto, pedimos ao nosso Pai que a tua luz se faça presente, afastando as trevas do nosso caminho, que o teu amor nos guie nas decisões que devemos tomar em nossas vidas, que nós não sejamos instrumentos do mal, que nossos vícios sejam substituídos pelas virtudes do amor, que a tua bondade, Pai, nos ensine a sermos melhores, que o teu perdão nos leve à misericórdia para com nossos irmãos. Assim, com o coração iluminado pela centelha divina do teu amor, rogamos pela paz em nosso planeta, que derrame o bálsamo sagrado do verdadeiro amor sobre a humanidade, principalmente, Pai, sobre nossos irmãos que estão passando por árduas provações e sofrimentos, nossos companheiros de caminhada, cujas estradas estão repletas de obstáculos a serem vencidos. E mais uma vez pedimos que nossas águas sejam envolvidas nessa atmosfera salutar, revigorando nossa fé e esperança, e que ao ingerirmos, nossa saúde física e espiritual seja reequilibrada em suas necessidades. Obrigada, Pai. Fique conosco agora e sempre, que assim possa ser, graças a Deus.